Eu fui conversar com o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, para entender o que aconteceu. Eu perguntei, foi uma falta de articulação? Porque, para a gente lembrar aqui para o nosso assinante, você que está nos assistindo, a gente vem dizendo que tem ali uma blindagem, tem alguns acordos em jogo para evitar tanto a convocação de temas e pessoas e quebra de sigilos de empresas que possam preocupar e muito o governo Lula, como tem um acordo ali tácito para não chamar, não convocar, não quebrar sigilo de temas que podem incomodar e muito Flávio Bolsonaro, a direita. Então, era uma CPI para ficar meio elas por elas. Esse jogo mudou, a gente vem contando para vocês. Primeiro porque, se a gente for pegar o caso dos dados do Master, na semana passada, 2 semanas, o ministro Toffoli tinha mandado lá no fim do ano para o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, entre o André Mendonça, já começa a sacudir esse jogo, mandando devolver tudo para essa CPI, essa do INSS, porque tem coisa do Master ali com o consignado. Então, deu um fôlego para essa CPI, que acaba agora no fim de março, e a turma ali que estava no comando estava achando que já estava praticamente enterrada. E aí eles começaram a sentir esse fôlego, e aconteceu isso que a gente viu agora. Hoje, eles se sentiram empoderados a ponto de aprovar essa convocação do filho, envolvendo o filho, um dos filhos, né, do presidente Lula, o Lulinha. E aí eu perguntei para o Randolfo, o que aconteceu? Vocês cochilaram, a base cochilou? Porque eu estou ciente, obviamente, desses acordos que todos eles negam, mas esse acordo existe. Ele disse, não teve nada disso. Nas palavras do Randolph, foi um golpismo contumaz. Ele disse que a mesa da CPI deu um golpe, que o governo tinha maioria, mas que a mesa ali da CPI, o comando da CPI, deu ganho de causa para a minoria. E aí ele disse assim, Sadio, o que está acontecendo é que acabou a CPI e começou a eleição. Então é como se ele quisesse, o que ele está traduzindo, dizendo assim, vão começar a usar a CPI para fazer política, para fazer campanha. Mas isso não é só o lado da direita. A gente sabe que isso está acontecendo também com a turma do campo do presidente Lula, como eu estou dizendo, estavam ali tentando barrar esse tipo de convocação. Então, Otávio, daqui a pouco a gente vai ouvir também o presidente da CPI, o Carlos Viana, para entender o que aconteceu. Vou trazer todos os lados aqui, como sempre, mas quero te ouvir sobre essa derrota gigantesca para o governo Lula hoje na CPI do INSS. Boa tarde. Boa tarde, Sadia. As duas instituições mais animadas desse país hoje são a CPI, a CPMI dos Correios e a Carreta Furacão. Né? Essas imagens aí que nós mostramos são muito parecidas com aqueles bonecos da Carreta Furacão, sendo que a Carreta Furacão leva alegria para o país e essa CPMI, esse tipo de comportamento entristece ali, envergonha nós que pagamos esse parlamento e que queremos uma investigação de tudo, né? Roubaram os aposentados e a gente quer saber que tipo de proteção era dada. Seja de um lado, com o filho do presidente, seja de outro lado, com pessoas ligadas ao escritório do senador Flávio Bolsonaro. Então, você não pode fazer uma investigação parcial. Então, entre essa briga, eu torço para a briga. Tomara que essa briga leve a devassa de todos os lados, dos dois lados, porque senão é campanha eleitoral, como disse o senador Randolph, e não investigação. Eu também, Otávio, estou com você, Flávia Merval, Lins, boa tarde para vocês. Que toda essa sujeira, né, de grandes escândalos sejam investigadas, essa sujeira seja investigada por essas CPIs, tanto a CPI do INSS quanto a CPI do crime organizado, que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê, Merval? Como me disse ontem um investigador, ninguém estava olhando para essas CPIs, porque na INSS já expliquei, o pessoal estava achando que ia morrer, iam tocar de lado até o fim de março. O próprio presidente da CPI já tinha me dito, Carlos Viana, não tem muito tempo, a gente precisa prorrogar, mas que ele achava que não tinha acordo, ele falou aqui no programa, não tinha acordo para prorrogar por mais 60 dias. Então, isso entrou naquele acordão, não vai ter CPI do Master, então a gente enterra a CPI do INSS. Mas esqueceram de combinar com os ares, os astros, Merval, porque mudou tudo. O fator novo aqui, no caso da CPI do INSS, como eu disse, foi a peça André Mendonça. Ele entra, dá um fôlego, empurra, né, devolve os trabalhos ali, dá um fôlego para eles e eles voltam a correr para trabalhar aí no tempo que eles têm até o fim de março. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi, boa tarde a todos. Hoje eu estou meio futebolístico,
que eu fiquei assistindo o Fluminense perder até tarde, está dizendo aqui que essa combinação que os governistas fizeram nessa CPMI parece um lance combinado do Fluminense que resultou no gol do adversário. Deu tudo errado na combinação e o adversário fez o gol. É isso que aconteceu ali. Eles acharam que tinham feito a jogada combinada e bateu em alguém ali e desviou a bola. E agora não tem... A única coisa desagradável disso tudo é que, como é ano eleitoral, você perde a noção do que é verdade, do que é propaganda, do que é politização. E aí é isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque a eleição já começou, a campanha começou no Carnaval, com a escola do Lula lá. O Merval falou do futebol, Sadi. Boa tarde a vocês, boa tarde aos nossos assinantes. E eu me lembrei da atrapalhada que também envolveu o PL da dosimetria. Vocês vão lembrar disso, que era... Teve acordo ou não teve acordo, né? O Jacques Wagner chegou a dizer que teve, depois voltou atrás, depois assumiu sozinho a responsabilidade. O governo acumula episódios desse tipo, em que se atrapalha na formulação de algumas equações de interesse próprio em acordo com a oposição e acaba amargando derrotas vexatórias. Eu estou com vocês em relação a essa necessidade de investigação. O caso do INSS é gravíssimo e afora as investigações policiais, que, de modo geral, avançam muito mais e têm mais seriedade do que as CPIs, à exceção da Covid, né, da CPI da Covid. A gente vê CPI mais como ambiente de disputa política do que efetivamente de avanço em investigações. Mas seria importante, porque parte desses desmandos que permitiram a fraude do INSS foram gestados no próprio Congresso Nacional, com legislação e flexibilização de regulação em relação a descontos, empréstimos e tudo mais. Então, essa faxina, a partir do parlamento, seria muito útil aos aposentados, a esse serviço tão essencial para a sociedade brasileira. No entanto, me parece que o embate político é que tem sido o protagonista e a grande motivação para fazer essa CPI andar ou não, né? Porque ora anda para um lado, ora para o outro, Sadi. Mas olha só como eu falei do personagem André Mendonça, quando a gente, né, sai um pouco do fato em si, a gente olha para a floresta, você tem o personagem principal que mudou, né? Essa peça André Mendonça, sai o Toffoli, entra o André Mendonça e aí dá esse fôlego para a CPI do INSS. E aí você tem também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, como eu sempre digo aqui, é super poderoso, porque tem muitos senadores ali como sua base, né? Ele articula muito para dentro e tudo acaba caindo nele. Porque olha o que o Randolph diz para mim agora há pouco. A gente vai recorrer à mesa, ao presidente do Senado. Mais uma vez, Davi Alcolumbre vai dizer o que vai acontecer. Ele vai fazer o quê? Ele vai anular a decisão da CPI, isso é permitido no regimento dessa forma, vai ser monocrática, vai submeter à mesa diretora, vai ter uma negociação, vai ter um acordo, porque ele não está colocando nem o Messias, que foi indicado para o governo, para ser sabatinado. Né? Porque está ali às voltas, irritado com o governo desde o ano passado, porque queria o Pacheco, tal e coisa, e usou para negociar, disse que não tem nada a ver com isso. Mas o governo disse que tem a ver com isso. Aí o governo Lula foi andando, foi tentando amansar, foi tentando buscar um ambiente para ter um pouco de maioria para aprovar o Messias. Isso ainda não aconteceu. E aí vem a troca do Toffoli pelo André Mendonça. E André Mendonça e Davi Alcolumbre, como a gente já falou aqui várias vezes, o Davi Alcolumbre fez da vida do Mendonça
ali à espera dessa vaga no Supremo, um inferno. E aí, algumas fontes estão me dizendo, Otávio, que estão vendo ali no entorno do Davi Alcolumbre uma irritação dele com o governo, porque ele acha que o governo, assim como alguns ministros do Supremo, Merval, trabalhou para tirar o Toffoli da relatoria do Master. E para a turma no Congresso, no Centrão e para setores do Supremo, era muito melhor o Toffoli do que o André Mendonça. Então, quando o governo achou que a situação para o Messias estava melhorando, vem a saída do Toffoli, a entrada do Mendonça, e para essa turma tem a digital do governo. Então, olha só, o caos está instalado neste momento no tabuleiro político eleitoral de Brasília. Eu acho que esse caos todo é consequência da falta de confiança que os políticos têm entre eles. Uns nos outros, né? Uns nos outros. Porque não vale nada no Congresso hoje você ser do partido A, B ou C. Mesmo você estando num partido A que apoia o Lula, tem uma parte que apoia o Bolsonaro. Então não tem como você fazer acordo formal. Ou você faz acordo por baixo do pano, ou então fica essa bagunça, porque ninguém confia em ninguém. Não tem jeito. Sadia? Oi, presente aqui. A liderança do governo no Congresso está, nesse momento, na residência oficial do Alcolumbre para pedir providências e anulação da votação. E o curioso é que está igual o VAR de futebol, já que o Merval hoje está inspirado pedir para ver as futebol. imagens. Oi? Vamos fazer um carinho no Merval. As imagens Carinho no até Merval. divulgadas, eu não sei se a gente tem agora. Então, porque a votação foi assim, quem é contra fica sentado, quem é a favor levanta. Então, estão divulgando as fotos, a liderança do Congresso está liberando as fotos, eu não sei se a gente tem aí as fotos, em que aparecem os senadores que votaram contra. Ele me mandou, eu vou mandar aí para vocês, o que o senador Randolph me mandou, mas vai falando. Está chegando, está chegando, a gente já vai votar, está ingestando, olha aí. Então, é o contrário. É o VAR. É o VAR. Então, olha, quem levanta é contra. Então, está aí o Orlando Silva, o Romero Rodrigues, o Alencar Santana, e eles vão numerando. Ó. Aqui tem 4, e todos, segundo a liderança do governo na Câmara, são titulares. Então, você tem 3 telas de VAR que eles estão levando nesse momento, eles estão mostrando ao Alcolumbre nesse momento. Vamos ver, tem outra tela aí? Aí na outra tela, esse é o resultado final, 14. Aí mostra o Jacques Nerwager levantado, mostra a Tereza Leitão, o Randolph e a Jussara Lima, entre senadores e deputados, todos levantados. Então, eles estão dizendo o seguinte, o placar foi de 14 a 7, não é isso? 14 a 7, E que o presidente da CPMI, que nós vamos ouvir daqui a pouco, né? Ele nega. Então, essas imagens, eles estão dizendo ao Alcolumbre, são gravadas na TV Senado. Então, eles vão comparar a gravação da TV Senado com essa cena do VAR que nós estamos exibindo nesse momento. Porque foi isso que o Randolph falou para você, né, Andréia? Porque para além da desarticulação circunstancial do governo e tudo mais, o que o Randolph está dizendo aqui nesse momento é que o presidente da CPMI ignorou um resultado da votação ali na frente dele e deu ganho de causa à minoria e não àqueles que estavam se colocando contra, né? E é isso que deu esse chamado ao VAR aí, que agora está lá na casa do Alcolumbre tentando. Porque o presidente, a gente vai ouvi-lo, diz que visualmente dava para ver que ele estava em minoria. Então, eles estão fazendo aqui a contagem bonitinha, botando os 14 que estavam levantados. Você vê que tem mais gente levantada ao fundo, mas quem não está com a legenda, quem não está com o nomezinho, não tem direito a voto. Não está qualificado. Não está qualificado, no VAR. É bandeirinha, é o cinegrafista, é o massagista. Gandula. Oi? Gandula. Então, assinante, fica aí a dúvida, daqui a pouco fica a reflexão, né, Otávio? O juiz da partida, que é o presidente da CPI, nós vamos entrevistar o árbitro para saber como é que foi essa contagem visual e se ele, chamado ao VAR,
por que ele não está atendendo às observações do VAR. Agora fica a reflexão aí, né, Guedinho? Fica aí a reflexão para quem estiver assistindo. A gente vai entrevistar o Carlos Viana daqui a pouco, vamos ver o que o agora, presidente da CPI melhor? explica. Mostra ali para o assinante. Tem o Paulo Pimenta. Onde está o 10º voto? Se está atrás do Pimenta. Atrás do Pimenta. Ó, Paulo Pimenta é o 9. É a visão de raio-x, né? Paulo Pimenta é o 9. Pelo fato do Paulo Pimenta ter cometido o pecado de não ser o homem invisível, foi preciso o VAR explicar que o Kleber Verde está atrás do Pimenta. Não dá para ver ali o ombrinho. Tem ali uma vultozinho, aura. né? A aura. A mais, então, assim, né? a aura do Kleber Verde, que teremos que checar com as imagens, pode ser decisiva nesse processo. Quantas câmeras é realmente tem do Kleber Verde? Quantas câmeras tem ali no Senado? Mas, bom, então eu contei no começo do programa que o governo ia recorrer ao Alcolumbre. O Otávio acabou de trazer a informação de que eles estão lá com o Alcolumbre. E o tamanho dessa fatura, Flávia, que vai ficar? Então, entende que tudo volta para o Alcolumbre, de fato? Porque a informação que eu tinha antes, ali antes do Carnaval, era que, de fato, tinha um acordo, eles tinham jogado a toalha. Eu acho que essa é a melhor expressão. A CPI do INSS tinha jogado a toalha. Não via espaço para fazer nenhum tipo de convocação mais, estavam tocando de lado, dizendo que estava tudo barrado, seja pelo ministro Toffoli, seja pelo acordo no Senado, ali dos diferentes grupos, principalmente o Centrão com o governo Lula, todo mundo interessado em abafar a CPI, enterrar a CPI, e pelo nível de preocupação, porque tem uma imagem da CPI agora da confusão que mostra, é um termômetro, de como o governo está preocupado com a possibilidade de essas investigações avançarem. E aí, como estava me dizendo o Randolph, mas do outro lado também não avançou. Tem um monte de convocações ali que preocupam o núcleo do Flávio Bolsonaro, que eles não aprovaram, não querem chamar. Aí eu pergunto para vocês, e se chamarem todo mundo? Se chamarem todo mundo? Seria melhor para o país, né? Eu lembro, inclusive, da participação da senadora Damares, né? Falando de líderes e denominações, igrejas evangélicas, e ela apresentou todos os requerimentos quando desafiada pelo Silas Malafaia. Então, também dentro do próprio grupo, né, de oposição, também há constrangimento e sadia. Agora, a pergunta que você me fez foi exatamente o comentário que eu e Otávio fazíamos no intervalo fora do ar. Qual é a conta, que fatura vai ser essa que Alcolumbre pode vir a cobrar em tomando alguma medida na direção de anular esses requerimentos?